Olá, na aula passada nós falamos a respeito de classe, damos conceitos básicos, muito importante foi esta aula, é só você ver. E nesta aula vamos falar a respeito de herança, que é um conceito muito importante dentro de programação orientada a objeto com classes. Então, vou dar aqui o nome de herança a esta minha aula, herança.py, e vamos falar a respeito de herança. Bom, o que seria herança? Herança basicamente é o que nós já sabemos como nome como tal. Então, é um conceito onde uma classe, na verdade, pode herdar seja atributos e métodos de uma outra classe. Nesse caso, a classe que herda é chamada de classe filho ou de subclasse. E a classe que é herdada é chamada de classe pai ou superclasse, certo? Então, entenda esses conceitos. Temos classe pai, classe filho, ou temos superclasse e subclasse. Então, isto ajuda ou isto promove a reutilização de código e extensibilidade. Na verdade, você consegue criar um código mais limpo, mais bonito e consegues criar, na verdade, uma variedade ou criar uma ideia ampla mediante um certo modelo que você criou lá em cima, certo? Então, vamos aqui exemplificar o uso de herança dentro de programação orientada a objeto com um programa real, certo? Com um programa real. Vou aqui trazer um programa que vamos ter classes herdando-se as características uma da outra, entendendo sempre que temos uma classe super, que é a classe pai, e temos subclasse, que é classe mãe, superclasse, subclasse, aliás, que é classe filho, certo? Então vamos aqui criar a nossa classe, nós já sabemos como podemos fazer isso, é só dizer aqui classe, eu vou dar o nome de classe produto, certo? Vou dar o nome de produto a esta minha classe. Então, dando o nome de produto aqui, o que vamos fazer agora? Vamos criar primeiramente a nossa classe pai. Esta é a nossa classe principal, nossa superclasse. Inicialmente, vamos criar a nossa função principal, o init, def init. Vou criar aqui, vou pegar o self, certo? E vou colocar como parâmetro dele dois parâmetros destes dois parâmetros que vão servir dos nossos atributos obrigatórios, que vai ser nome, certo? Nome do produto e o preço do produto. Então, todo produto deve ter nome, todo produto deve ter o quê? Preço, certo? Então, aqui vamos dizer self, que para referenciar que é desta classe, self, ponto, nome, vai receber nome, e nosso self, ponto, preço, vai receber preço, certo? Estamos a passar simplesmente esses atributos a esses valores que estão dentro do parâmetro, ou seja, esses valores que vão entrar por parâmetro vão servir desses nossos atributos, que são as nossas características, certo? Então, todo produto ele vai carregar essas duas identidades. Podemos criar o nosso primeiro produto, certo? Então, estamos entendidos que podemos criar o nosso primeiro produto. Então, para criar o nosso produto, vou criar, por exemplo, aqui o nosso arroz. Vou criar aqui arroz, onde arroz vai receber duas coisas, que é, vai primeiro receber que é de classe produto, então, vamos dizer que ele é um produto, e neste produto temos que ter as nossas duas características. Quais são essas nossas duas características? A primeira característica, perdão, é nome. Então, o nome dele vai ser arroz mesmo, vou dar o nome de arroz, e a segunda é de preço. Vou colocar o preço dele como 100. 125, certo? O preço 125. E posso imprimir essas informações, por exemplo. Então, aqui temos que entender que estamos a criar um objeto. Então, aqui, vou comentar isso aqui. Criando nosso objeto. Objeto, certo? Então, nós podemos imprimir essas informações. Para nós imprimir, eu posso dizer aqui print. Vou printar o quê? Vou printar vou colocar aqui um f-string para concatenar. Vou printar aqui primeiramente nome do produto. Nome do produto vai ser dois pontos. Vou colocar aqui arroz, ponto nome, certo? Depois preço. Vou colocar aqui preço, agora já posso colocar o sua cedilha, preço, vou colocar aqui dentro arroz, ponto, preço, certo? Então, isso aqui vai servir para imprimir
na verdade, essas nossas duas informações, que é arroz, eu posso colocar aqui, temos aqui arroz Mariana, que é um dos tipos de arroz Mariana mais famosos que existe aqui em Moçambique. Então, podemos colocar aqui nome do produto, arroz, ponto nome, e o preço, arroz, ponto preço. Se eu imprimir, por exemplo, isto, vou puxar aqui, meu Deus, vou puxar aqui. Podes ver que temos aqui nome do produto, arroz Mariana, preço 125, certo? Posso quebrar aqui uma linha, por exemplo, para nós mostrarmos esta nossa informação muito pouco mais bonito. Então, quebro uma linha aqui com barra N, certo? E rodo novamente. Podes ver, nome do produto, arroz Mariana, preço 125. Então, já conseguimos ter as informações desta nossa classe de produto. Então, imaginemos que nós queremos criar outra classe, outra subclasse, que vai herdar essas características da nossa classe produto. Vamos criar outros tipos de produtos, não vão ser produtos alimentícios, por exemplo. Queremos pôr produtos eletrônicos, certo? Queremos pôr um produto eletrônico, por exemplo, é geleira, é bateria, e este produto eletrônico, ele vai carregar as mesmas características também que esse produto tem, que é a nossa classe principal. Vai carregar o nome, uma geleira vai carregar o nome, e uma geleira vai carregar também um preço. Então, nós queremos reutilizar essas características, certo? Então, podemos criar aqui uma nova classe, certo? Então, quando nós criarmos esta classe, vamos criar aqui classe, vamos dar o nome, por exemplo, de eletrônico. Vou dar o nome aqui de eletrônico. Dado o nome de eletrônico, podes ver que para nós conseguirmos pegar as características desta nossa classe pai, primeiro assunto que nós temos que pegar é herdar ele, ou seja, dizer que ele pega algumas coisas do quê? De produto, certo? Leva como parâmetro o produto, que é a nossa classe pai, certo? Então aqui já coloco os dois pontos, por isso que eu coloquei entre parênteses. Na aula passada eu falei disso, quando nós estávamos a falar de classe, no primeiro conceito, certo? Então, pegado isto, você consegue já inicializar, ele já está a pegar a nossa classe principal, produtos, que é a nossa classe pai. Só que, ao definir o init, para você colocar as características já deste produto eletrônico, vamos aqui definir init, def, init. Init. Este init vai pegar primeiramente, vamos colocar aqui self, vírgula, vai pegar primeiramente as características do pai, certo? Que é o nome, o preço e as características dele também, certo? Preço. E o eletrônico, por exemplo, eu vou colocar ele como tendo uma voltagem. Vou colocar aqui voltagem. Colocar voltagem. Então, vamos colocar as características dele. Logo, colocamos aqui dois pontos. Só que para essas características, elas funcionarem, estas que herdamos do classe pai, certo? Temos que ter um super aqui. O método ou a classe super, certo? A classe super ou o método super, ele serve para chamar os métodos, ou seja, serve para chamar o método init da classe pai. Se eu colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui super, certo? Super, entre parênteses, certo? É assim como se escreve super, entre parênteses. Depois você coloca ponto init, certo? E aí você chama os métodos que você quer herdar dele, que você quer carregar dele, que são o método nome, certo? As características nome e preço. Então, ele automaticamente entende que aqui estou a pegar características deste aqui, certo? Estou a pegar características desse aqui, por isso que entra este super. Por exemplo, se eu criar outra classe, vou deixar automaticamente que o VS Code ele crie, você irá ver que ele vai criar automaticamente o super init, porque ele entende que basicamente você quer criar uma classe que vai herdar alguma característica. E por fim, posso criar aqui o meu self.voltagem vai receber voltagem, que é a característica que eu tenho desta minha classe. Então, posso vir aqui, por exemplo, criar o meu produto eletrônico já agora, certo? Para criar o meu produto eletrônico, por exemplo, vou dizer aqui que é uma geleira. Geleira. Vou colocar como uma geleira que vai receber o que? É um eletrônico, certo? É um eletrônico, onde este eletrônico tem três
Parâmetros. O primeiro parâmetro é nome, então nome vou colocar aqui geleira. Temos aqui o segundo parâmetro, que é o preço. O preço dele, posso dizer que é uma geleira que custa uns 14 mil meticais. 14 mil meticais, é um pouco barato. 14 mil meticais, certo? E vou aqui também colocar o terceiro parâmetro, sendo 14 mil, isso sendo número, posso colocar ele simplesmente assim, sem o que? Sem as aspas, certo? Sem as aspas, porque as aspas servem simplesmente para representar quando é uma string. Então, e por fim, vou colocar aqui, por exemplo, a voltagem. Vou dizer 220 volts. Uma geleira de 220 volts. Simplesmente assim. Então, eu posso imprimir aqui já as minhas características também. Vou pegar isto, vou colocar print. Print. Certo? Vou printar aqui o que? Nome. Vou colocar primeiro f-string para concatenar. Vou colocar aqui nome do produto. Produto. 2 pontos. Vou colocar aqui. Vai ser geleira. Ponto nome. Certo? Depois vou colocar um barra N aqui. Vou colocar preço. 2 pontos. Vou colocar geleira. Ponto preço. A próxima e a última coisa que vou colocar, que eu tenho como terceira coisa, vai ser barra N, vou colocar voltagem. Voltagem vai ser geleira, ponto, voltagem, certo? Então, já tenho as três informações. Posso comentar esta aqui, por exemplo, para não trazer muitas informações ou uma confusão. Se eu rodar agora a minha classe aqui, tá bem. Por ser um número, ele não deve ter o espaço, certo? Vamos aqui, rodar. Está aqui. Nome do produto, geleira. Preço do produto, 14 mil. Voltagem, 220 volts. Então, eu consegui pegar o nome do produto, que é de classe Pi, certo? Este nome do produto é desta classe Pi, que eu herdei aqui. E consegui também pegar o preço, que é de classe Pi. Então, basicamente, é assim como funciona. Mas você pode dizer, mas não. Assim só posso pegar nome de classe Pi, ou seja, ações de classe Pi. Não. Você pode pegar também, por exemplo, podemos herdar este eletrônico, certo? Eletrônico está a herdar do produto e podemos, ou seja, eletrônico está a herdar do produto. E nós podemos herdar mais uma classe do eletrônico. Como? Podemos criar outra classe aqui, por exemplo. Vou colocar aqui uma classe. Vou dar o nome de smartphone. Smartphone, certo? Vou dar o nome de smartphone e vou herdar aqui eletrônico, por exemplo. Vou herdar de eletrônico. Então, sempre, inicialmente, você tem que entender que tem que se colocar o init. Então, vamos colocar aqui o def init. Aqui o init, eu vou deixar o VS Code fazer tudo logo automaticamente. Podes ver que quando eu herdei eletrônico, consigo perceber? Herdei eletrônico, quando eu coloquei o init, deixei o VS Code fazer tudo o resto, ele conseguiu pegar, conseguiu entender que não, este aqui herdou esta classe. O que quer dizer que eu tenho que pegar todas as características. Então, pegou aqui nome, pegou preço, pegou voltagem, estão aqui automaticamente no super, e, aliás, no init, e no super já colocou tudo. Que não, isso aqui é desta classe Pi, que temos nele aqui em cima, que é o nome, que é o preço, que é voltagem. Então, ele já colocou tudo que nós tínhamos que fazer à mão, ele conseguiu entender que é assim como acontece dentro do Python, certo? Então, basicamente, você conseguiu perceber agora claramente qual é a ideia que acontece aqui. Então, aqui eu posso aumentar, por exemplo, uma característica minha. Ou posso não aumentar, mas posso aumentar. Posso colocar aqui, por exemplo, nesta classe, neste init, quando nós iniciarmos o smartphone, quero mais uma característica. Que é qual característica? A memória do celular. Então, vou colocar aqui memória, por exemplo. Memória do celular. Então, aqui já vou dizer aqui, self.memória, certo? Vai receber memória, que é este parâmetro. Então, sempre que nós inicializarmos um smartphone, teremos que dar o nome do smartphone,
o preço do smartphone, a voltagem que aguenta o smartphone e a memória do smartphone, que são essas três coisas, certo? Então, posso aqui primeiramente vir e instanciar ou criar o nosso objeto. Vou criar um objeto, por exemplo, no nome iPhone, certo? Vou criar um objeto de nome iPhone, onde vai receber que é smartphone, certo? E esse smartphone tem 4 parâmetros, que é o primeiro é o nome. O nome vai ser iPhone. Vou dar o nome dele de iPhone mesmo. iPhone 15. Depois temos o preço. O preço ronda por aí 120 mil meticais. 120 mil meticais. Então aqui faltou-nos vírgula. Depois de um parâmetro sempre entra vírgula. Então ronda por aí 120 mil meticais. Agora temos o que como outro atributo? Temos voltagem. Esse aguenta o quê? 110 volts, por exemplo. Vou colocar aqui 110 volts. E por fim, podemos colocar aqui outro parâmetro, que é o quê? Memória. Qual a memória tem? Ele tem memória de 512 GB, certo? Então, nós conseguimos colocar aqui as características e podemos imprimir já este nosso telefone. Podemos imprimir este nosso smartphone com as suas características. Vou colocar aqui um print e vou dizer nome do produto, ou seja, vamos colocar um f-string para concatenar. Vamos dizer aqui nome do produto vai ser iPhone.nome barra n aqui, para saltar linha, vou colocar aqui preço, onde vai ser iPhone.preço, vamos colocar outro barra n e vamos pegar o que? Vamos pegar aqui voltagem, onde vai ser iPhone, certo? iPhone.voltagem e vamos pegar também, por fim, barra n, vou pegar aqui memória, onde vamos pegar iPhone.memória, certo? Então, Alt Z para quebrar linhas. E se nós printarmos isto, vou comentar esta linha de eletrônico. Se nós printarmos isto, vamos aqui rodar. Se nós printarmos isto, poderás ver que temos aqui nome do produto iPhone 15, preço 120 mil, voltagem 110 volts, memória 512 GB. Mas, por exemplo, eu posso pegar aqui, vou dizer não. Aqui não vai ser iPhone.preço, não vai ser iPhone.voltagem, vai ser geleira.voltagem. Certo? Geleira.voltagem. Se eu imprimir isto, poderás ver que a voltagem que vem aqui é 220 volts, que é de geleira e que não é do iPhone. Certo? Então, há que prestar atenção nisso aí. Mas, o importante é que você conseguiu ver que aqui nós conseguimos pegar as características de uma classe pai e passamos para uma classe filha. Então, classe produto é o pai de todos, onde temos o nome preço, ou seja, atributos preço e nome, as características. Depois, nós criamos outra classe em que nós entendemos que não, tem as mesmas características. Tem algumas características que ele tem do pai, só que ele tem uma nova característica. Então, esse não vai ser, na verdade, um modelo novo. Nós já temos um modelo idêntico cá, certo? Estás numa empresa, por exemplo, não, nós já temos um modelo idêntico cá na empresa. Então, nós não podemos criar uma classe nova. Podemos herdar as características que nós já temos, só vamos acrescentar alguma coisa nele. Então, ele pega, herda, na verdade, o nome e o preço e aumenta a voltagem. No outro produto eletrônico, você vai ter voltagem. Depois de um tempo, houve uma necessidade. Não, temos smartphone agora, queremos criar uma nova classe. Mas não podemos criar um novo modelo. Porque nós já temos alguma coisa que nós já temos aqui. Por exemplo, ele tem voltagem, ele tem preço, tem nome. Então, nós já temos algumas classes que já fazem isso. Nós podemos herdar. Então, é o que nós fizemos aqui. Conseguimos herdar e pegamos simplesmente e colocamos a nova característica. Então, basicamente, este é o funcionamento e o comportamento de classes. Então, a principal vantagem do uso de heranças, na verdade, este é o comportamento de herança. A principal vantagem do uso de herança, na verdade,
Primeiramente, é reutilização de código. Então, você precisa criar novas classes, como você viu, que herdam atributos, métodos. Nós não colocamos métodos aqui, mas você só entender a ideia, na verdade, é a mesma. Então, você pode herdar métodos, pode herdar atributos de outra classe, que é a classe pai. Então, você vai evitar, assim, duplicação de códigos. Por quê? Se fosse, por exemplo, nós tínhamos que colocar aqui, nós podíamos colocar def, init, nome, podíamos colocar nome, sei lá o que. Você pode ver que parece coisa pequena, porque é assim. Mas imagina uma classe, por exemplo, que tem 10, 15, 20 atributos. Então aqui não havia necessidade de nós conseguirmos começar um novo de 20 atributos, depois pegarmos novos atributos, colocar não. Nós podíamos herdar todos os atributos simplesmente, depois começávamos a trabalhar. Isto aumenta também a performance do seu aplicativo, certo? Logo, a segunda característica é a organização e a estruturação do seu código. O seu código fica mais organizado, mais estruturado, mais profissional. Alguém que chegar, ver o seu código vai dizer, este é profissional que fez, ele entende das coisas. A terceira coisa que nós podemos dizer é a extensibilidade. Então, as classes filhas, elas podem estender ou modificar o comportamento da classe pai, adicionando novos métodos, novos atributos, subscrevendo métodos existentes. Na verdade, isso ajuda ou permite nós adaptarmos de acordo, novos comportamentos de acordo com os requisitos de cada classe. Então, por exemplo, aqui nós criamos memória. Criamos memória. Logo, nós pegamos a nossa classe pai e nós adicionamos memória. Por quê? Porque nós necessitávamos nessa classe filha, okay? Memória. Então, basicamente, esta é a ideia de herança dentro de Python. Então, é muito importante este conceito de herança. Quando você mexer com programação orientada a objeto, principalmente, falo principalmente de frameworks ligados à programação web, por aí vai, sempre irás ter esses conceitos, principalmente herdam muito. Estamos a falar de Django, estamos a falar de Flask, eles herdam muito, principalmente Django, ele herda muito. Estamos a herdar de classe model, estamos a herdar disto, daquilo, então você irá compreender isto ao longo dos tempos, que é muito importante entender o conceito de herança dentro de programação orientada a objeto. Então, espero que você tenha entendido e compreendido até aqui. Este era o nosso vídeo de hoje, era a nossa aula de hoje. Nos vemos na próxima aula. Até lá. Valeu!